Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para uma leitura no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo número 25, e os versículos 1 ao versículo número 13, que nós lemos assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados, aqui está um texto de uma passagem bíblica, uma das maiores conhecidas da Bíblia, que é a parábola das 10 virgens. O que é uma parábola? Parábola é um método de ensino em que o ensinador ele conta uma história fictícia, mas que envolve verdades reais. Então ele conta essa história para, através dessa história, revelar verdades aos seus alunos. E Jesus, um mestre por excelência, ele contou muitas parábolas, e todas elas com o objetivo de revelar uma verdade concernente ao reino de Deus. E esta parábola não foi diferente. Jesus ele profere essa parábola dentro do seu sermão, quando Jesus ele fala a respeito dos últimos dias, da necessidade dos seus seguidores estarem preparados para recebê-lo, e dada ao fator do desconhecimento do dia e da hora da sua vinda, eles deveriam estar prudentemente atentos ao momento. Então Jesus, querendo enfatizar essa necessidade de estar pronto para a sua vinda, Jesus contou esta parábola. Então, vale a pena nós darmos uma olhadinha nessa parábola, porque existem alguns fatores, né? Eu anotei aqui pelo menos
8 fatores, mas existe mais. É que o poço é muito profundo e a nossa corda é curta, que são fatores que vai esclarecer mais para nós a respeito da vinda do Senhor Jesus. Bem, o primeiro fator aqui é Jesus fala o reino dos céus. Ouça, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O primeiro fator aqui, o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, tudo envolve o quê? Envolve a glória de Deus, a presença de Deus. O reino dos céus é o reino que ele já está no nosso coração, mas que um dia ele será plenamente conhecido do mundo. A Bíblia diz que ainda não é revelado ao mundo o que nós havemos de ser. Então há um reino à nossa espera. Um reino de paz, um reino de luz, um reino de glória, um reino que nós já sentimos um pouquinho no nosso coração, mas com a vinda de Jesus e com toda a plenitude dos acontecimentos que a Bíblia prevê em relação ao mundo, em relação aos seus filhos, nós vamos desfrutar desse reino maravilhoso. Então Jesus, ele quis fazer uma comparação da chegada desse reino, claro, com a sua vinda gloriosa. Então ele começa dizendo que será, observe que está no futuro, o reino dos céus ele será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, elas saem ao encontro do esposo. Bem, para que você tenha uma ideia melhor dessa parábola, Jesus vai usar como figura um casamento oriental. E no casamento oriental, o noivo ele vinha normalmente de uma cidade distante. Ele tinha lá um encontro, como se fosse uma despedida de solteiro, que nós conhecemos hoje. Ele tinha lá uma festa lá com seus amigos, e depois ele vinha e encontrava-se com a noiva, que estava à sua espera, e aí entravam para realizar a grande festa do banquete. Um típico casamento oriental. E essas virgens aqui, elas eram jovens contratadas, né? Justamente para acompanhar o noivo. Era um ritual, na realidade. Então era um convite especial, era de suma importância, era algo muito grande para as convidadas. E Jesus diz aqui que o reino dos céus ele será semelhante a isso aí, né? A esse encontro, quando o noivo chegaria e ele se encontraria com essas 10 virgens, que, claro, sairiam ao seu encontro. Então Jesus ele continua dizendo que elas, tomando as suas lâmpadas, elas saíram ao encontro. Bem, no verso número 2, Jesus mostra um detalhe. Ele diz que eram 10 virgens, porém 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Essa palavra traduzida por loucas quer dizer, eram sem entendimento, eram nécias, não eram sábias, ou eram imprudentes. Vale a pena ressaltar que todas essas virgens, todas as 10, elas saíram ao encontro do esposo. E como Jesus aplicou esta parábola na vida dos seus discípulos em relação à sua vinda, nós podemos e devemos aplicar também a vinda de Jesus. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós também estamos esperando
a vinda de Jesus para nos levar para estarmos com Ele na glória. Então observe que todas vão ao encontro do esposo. Nós temos hoje milhares e milhares e milhões de evangélicos no mundo. E todos esses evangélicos estão indo ao encontro de Jesus. Você concorda comigo? Todo evangélico, se você perguntar, ele vai falar que ele está na expectativa da vinda de Jesus, né? Estão esperando Jesus. Eles vão dizer que creem na volta de Jesus, estão aguardando Jesus. Mas acontece que 5 daquelas 10 eram prudentes e 5 loucas, né? E nós precisamos tomar cuidado para que essa realidade dessa tolice, aqui nós temos pelo menos 50% de tolice, que eram essas virgens loucas. Isso não aconteça conosco em relação à vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus contou essa parábola justamente mostrando a eles que eles deveriam ter uma atitude cuidadosa, prudente em relação à sua vinda. Bem, as loucas, Jesus conta na parábola, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Observe que era comum o atraso do noivo. Normalmente, naqueles dias, a dificuldade na viagem e havia a possibilidade de atraso. Então, 5 daquelas virgens, prudentemente, elas se prepararam para a possibilidade de um tardar do esposo. Então, elas levaram o quê? Elas levaram uma reserva de azeite. Dizem os especialistas que era uma lâmpada que havia um compartimento que era uma reserva. Quando terminava o azeite normal, a reserva entrava em ação e a lâmpada se mantinha acesa. E essa reserva, ela foi preenchida pelas prudentes. Por quê? Porque prudentemente elas raciocinaram. Poderia haver um atraso. Poderia haver um atraso. Agora, as imprudentes ou as loucas, elas não levaram azeite consigo. Vê? Então, a prudência e a imprudência, ela se revela exatamente aí. As imprudentes não levam reserva na lâmpada, reserva de azeite, né? E as prudentes, elas têm em mente que havia uma possibilidade de um atraso. Então elas levam o azeite. Então, a diferença, a princípio aqui, é a imprudência que havia em 5, em contraste com a prudência que havia nas outras 5. E isso se exterioriza na hora de preparar as lâmpadas. Elas levam reserva. As prudentes levam reserva. E as imprudentes não levam reserva. Bem, e o que acontece? No verso número 5 diz: e tardando o esposo, todas adormeceram. Observe, o esposo tardou. Por incrível que pareça, estava acontecendo aquilo que as imprudentes não imaginaram, por serem imprudentes. O atraso do noivo. De tal maneira que a sonolência, ela chegou e diz que todas adormeceram. Observe que a vinda de Jesus, nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas sabemos que ele vem, porque ele disse que viria. Os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir,
ele voltará da mesma maneira. A Bíblia fala da vinda de Jesus. Então a vinda de Jesus, ela é um fato. Alguém crendo ou não, querendo ou não, ele virá. Por quê? Porque a sua vinda é uma promessa dele, independente de alguém acreditar ou não, querer ou não, estar esperando ou não. Ele vem, ele diz que vem. E ele virá segundo a soberana vontade de Deus. Bem, o problema é, ele vai atrasar? Não. Deus não atrasa. Ele virá na hora certa. Agora, qual é a hora que ele virá? Eu não sei. Você não sabe. Nós não sabemos. Qual é o dia? Nós não sabemos. Nós não sabíamos nem que a pandemia iria nos pegar de surpresa e pegou o mundo todo. Imagine a vinda de Jesus. Então nós não sabemos. Não é verdade? Então, ele não vai atrasar. Porém, a vida cristã, ela é uma corrida. É a carreira cristã. E há muitos obstáculos no caminho. Muitos obstáculos. Paulo diz, eu não ignoro as astúcias ciladas do diabo. Então tem a cilada do diabo. Tem a nossa própria fragilidade. Tem o mundo pecaminoso. Né? Tem a carne que é inclinada ao mal. Quer dizer, tem tantos obstáculos, tanta coisa, que nós precisamos estar preparados para todas as contrariedades no caminho. Nós estamos numa pandemia e muitos irmãos estão morrendo. Então, aquela ideia de que coronavírus não vai pegar em crente, essa coisa toda, já se sabe que não é bem assim. Então, todas essas coisas, elas não podem nos abalar. Por quê? Porque nós precisamos vencer isto. Normalmente na igreja nós enfrentamos algumas decepções. Este ou aquele mais desavisado, uma atitude ruim, mas isso não pode nos desanimar. Por quê? Porque nós estamos esperando Jesus. E para vencermos todos esses obstáculos, desde uma perseguição, a decepção desse ou daquele irmão, desse ou daquele pastor, enfim, só é vencida no poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que eu e você, nós temos que ter reserva, porque pode acontecer imprevistos na minha vida e na tua vida. Tem que ter reserva. O azeite é uma das figuras, é um dos símbolos do Espírito Santo. Tem que ter reserva no coração. Não é verdade? Então nós não podemos ficar desapercebidos em relação à necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não podemos. Não podemos abrir mão, por exemplo, da oração. Não que tenhamos que fazer campanhas de 30, 40, 50 dias, subir no pico de Jaraguá. Não é isso. Não podemos abrir mão de uma vida de oração. Não podemos abrir mão de uma vida piedosa. Ora, a vida piedosa é a vida do crente. Se algum crente não aceita a vida piedosa, então temos que questionar aí se ele é crente ou não. Não podemos abrir mão, por exemplo, da santificação. Não podemos abrir mão disso. Por quê? Porque isto aí é o caminho para o Espírito Santo ser a nossa reserva, para vencermos tudo o que pode vir contra nós. Entendeu? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Observe que todas adormeceram. Há uma sonolência no meio cristão.
Você vê muitos cristãos brigando pela política. O cristão precisa ter uma consciência política dentro de uma democracia para que possa votar. Agora, brigar por esse partido ou por aquele, e não é só partido, brigar por este ministério ou por aquele ministério é uma dormência, é uma sonolência. O crente morre e luta pela verdade. Ninguém morre e luta por organizações, pela verdade. Entendeu? Nós entregamos a nossa vida a Cristo, por Ele morremos e nele vivemos. E só isso. Não vamos à rua lutar por isso, lutar por aquilo. Esse mundo só tem um remédio, o Evangelho. O Evangelho é para ser pregado e ele deve ser crido. E crer é individual em cada vida. Então ninguém vai mudar o mundo. A violência está aí, a injustiça está aí, a pobreza está aí, tudo está aí e vai continuar aí. E a tendência é aumentar ainda mais. Ninguém vai mudar isso. Isso só será mudado com a vinda de Jesus em glória. Porque quando ele vier para arrebatar a igreja, coisas piores virão. O que espera o mundo são coisas piores. Então está na hora de nós acordarmos. Não é verdade? Acorde se você estiver sonolento. Olha, tosquenejaram todas e adormeceram. Primeiro vem o tosquenejar, depois o adormecer. Todas. Então toda a igreja enfrenta uma sonolência que, me perdoe, mas essa pandemia nos pegou de surpresa. Até hoje não sabemos exatamente o que fazer. Ninguém sabe. Talvez se estivéssemos orando mais na presença de Deus, teríamos sido avisados e não fomos. Você entende? Imagine em relação à vinda de Jesus. Ele vem, mas não sabemos o dia e não sabemos a hora. Nem os anjos sabem. É o mistério de Deus. Então, o esposo, aconteceu aquilo que as tolas não imaginavam. O esposo tardou, todas adormeceram. Todas. Que Deus nos ajude. Né? Mas, observe esse mas. Mas é que aquele sono seria quebrado. Ó, mas à meia-noite, meia-noite simboliza término de um período e início de outro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Alguém que estava atento, olhando, gritou: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então elas se prepararam rapidamente para encontrá-lo, né? Todas se levantaram. Todas prepararam as suas lâmpadas. Olha que interessante. E de repente, as imprudentes perceberam uma coisa. Enquanto as lâmpadas das prudentes mantinham acesa a chama, as suas próprias lâmpadas, a chama estava se extinguindo, se apagando. E elas disseram, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha, estamos aqui, nós vamos ficar no escuro. Mas as prudentes, elas eram prudentes. E elas disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Falaram: não vamos permitir que todas as 10 fiquemos sem a chama, com a lâmpada inutilizada. Não seja esse o caso. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Nós não podemos compartilhar. Você está entendendo? Isso aqui significa que vida espiritual
ela não pode ser compartilhada no sentido da responsabilidade. Eu posso orar por você, mas eu não posso vigiar por você. Não dá para dividir isso. Elas eram prudentes. Se elas fossem imprudentes, ela diria, não, sem problema nenhum. Ah, Deus é amor, vamos dividir. Não, a questão não é dividir. Tem crente que abandona a igreja porque o irmãozinho e tal abandonou. Tem crente que muda de igreja porque o fulano mudou. Tem crente que ele quer fazer o que todo mundo está fazendo, né? Ele é guiado pela internet, pelo Facebook, né? Ele é guiado pelas redes sociais. E o crente deve ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos um dono que é Jesus. Elas eram prudentes, elas disseram, não, comprai para vós. Não podemos dividir. Isso é prudência. Não é egoísmo, é prudência. E elas viram que não tinha saída. A única saída era ir comprá-lo e torcer para que desse tempo, que elas pudessem chegar em tempo. O que não aconteceu. Olha aqui, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. O esposo chegou e elas não estavam no seu lugar. E as que estavam preparadas, o preparo era a lâmpada acesa. O preparo do crente é a vida submissa ao Espírito Santo. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As preparadas entraram e a porta foi fechada. Mas elas voltaram. E depois do quê? Depois que o noivo chegou, depois que todo mundo entrou, depois que a porta fechou, elas chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Como que dizendo, a nossa lâmpada está acesa agora. E elas ouviram uma resposta amarga. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Dizem os especialistas que numa festa oriental, depois que dava o horário que ele fechava a porta, ninguém entrava mais. Não vos conheço. Você entende? A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que confiam nele. Não vos conheço. Qual foi o erro dessas imprudentes? Ah, elas demoraram muito, não. O erro não foi demorar para comprar. Ali já era consequência. O erro foi sair sem a reserva. Agora, meu irmão, é tempo de buscar a Deus. É agora. Agora é tempo de reconciliar-se com Deus. Agora é tempo de desfazer aquela inimizade tola, medíocre e até pecaminosa. Agora é hora de endireitarmos nossas veredas. Agora. Não é? Não depois. Depois da vinda de Jesus, não é? Você quer voltar para a igreja quando? Depois da vinda de Jesus? Vai perdoar aquele que te agravou quando? Depois da vinda de Jesus? Vai começar a ser uma dizimista ou um dizimista quando? Depois da vinda de Jesus? Você vai esperar a vinda de Jesus? Jesus está às portas pelos sinais. Mas com todos esses sinais, não temos a capacidade de saber nem o dia e nem a hora. Isso está no coração de Deus. Por quê? Porque Deus quer fidelidade. Deus quer que o esperemos.
O crente fiel espera Jesus até que ele venha. Até que ele venha. Quando Jesus conclui essa parábola, aí ele aplica a vida dos seus seguidores, dos quais nós fazemos parte. Ele diz assim: vigiai, pois. Esse pois aqui é um termo conclusivo. Jesus está dizendo, olha, diante de tudo o que vocês ouviram, vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você ouviu? Nós temos que vigiar por quê? Porque a vinda de Jesus, nós não sabemos o dia e nem a hora. Então temos que vigiar no sentido de estarmos preparados. A Bíblia diz, bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. O que Deus quer que você esteja fazendo quando Ele voltar? Sendo crente. Se não tiver culto, se estiver em casa, como crente. Se não tiver culto e você estiver dormindo, como crente. Deus quer te encontrar crente. Praticando o Evangelho. Corações rancorosos. Pensamentos de vingança. Tudo isto nos colocará no grupo daqueles que não serão reconhecidos naquele dia. Elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos. E eles disseram, em verdade vos digo que vos não conheço. Não conheço vocês. Meus amados, que Deus os ajude. Que essa palavra, que é uma palavra de conscientização, ela venha preencher o nosso coração. Não é? Que sejamos preparados. Preparados. Muitos irmãos, eles já entraram na glória. Às vezes eu fico pensando o espanto quando um dos nossos irmãos, eles são levados à glória. É o que a gente diz, né? É um espanto como se fosse a coisa, sabe, a coisa mais estranha do mundo. Ora, o nosso alvo é o céu. Nós temos que estar preparados. Morrendo ou vivendo, somos do Senhor. E ponto final. Nós temos que amadurecer mais e manter a reserva, que é a presença do Espírito Santo dominando a nossa vida. Essa é a realidade. Meus amados, que Deus nos ajude. O meu tempo, ele já foi. Eu já passei aí alguns minutinhos e eu quero te agradecer, né? Eu espero que essa palavra ela venha de encontro ao teu coração. Nós comentamos sobre 8 fatores importantes nessa parábola. O reino dos céus, todas saíram ao encontro, prudentes e loucas. O azeite foi o fator-chave. O tardar do esposo e o adormecer são pontos interessantes. Faltou a luz. Quando elas mais precisavam, as imprudentes ficaram sem o azeite. O fato de elas não querer compartilhar o seu azeite prudentemente. Elas compraram o azeite, mas foi uma compra tardia e uma lição deixada. Qual é a lição? Vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu quero agradecer aqui, estou vendo a nossa irmã Laudiceia, Luciana, Deus te abençoe, fico feliz de saber que você está aí participando, né? Participando, graças a Deus. Nossa irmã Cida Santos também, graças a Deus, participando, a irmã Roseni também, graças a Deus participando,
Fernanda também, a Luciana Maia, a Jane, Deus te abençoe, Jane, né? A Rafaela, Deus te abençoe também. Estamos vendo aí, graças a Deus, a irmã Cida Dias, nossa irmã Rosimeire, Deus te abençoe. Cláudio Honor Araújo, Deus te abençoe também. Ellen Ferreira, Deus te abençoe. Simone Dias, Deus te abençoe. Warner Manuel, Deus te abençoe também. Simone, Deus te abençoe. Vanderlei Silva também. O André, Deus te abençoe, André. Fabiana, minha irmã, participando também, graças a Deus. Tiago e Amanda, Deus abençoe vocês, obrigado por estar aí também. Minha irmã Cris também, graças a Deus. Fábio Nascimento, obrigado aí, você está aí ouvindo a palavra do Senhor. Josué Barbosa também, graças a Deus. Maria Fernandes, Maria de Fátima, muito bom tê-los aí, graças a Deus por isso, muito obrigado. Meus amados, amanhã pela manhã, nós temos a nossa escola dominical. Amanhã pela manhã, provavelmente eu estarei fazendo uma postagem da aula no horário da escola dominical. Então amanhã às 9h30, né, eu estarei deixando uma postagem da nossa escola, dominical, que será a intercessão pelos Efésios. Será a lição número 10. Amanhã eu vou deixar essa lição aí, essa aula pronta. E à noite nós retornamos aos cultos presenciais. Então amanhã à noite, às 18 horas até às 19h10 no máximo, não faremos 2 horas de culto não. Então não se esqueçam, os irmãos estejam lá, todos usando máscara, teremos o álcool gel lá para um trabalho preventivo, os bancos demarcados, e vamos em frente. Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas, eu conto com você amanhã. Se você porventura estiver enfermo, ou se você tiver algum motivo que você não possa ir, não tem problema. Mas se você podendo ir, esteja amanhã lá, estaremos lá às 18 horas. Amém? Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos, tá? Não se esqueça, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas Deus que é bom, Ele me ajudará, Ele te ajudará, Ele nos manterá acordados. Alguém disse, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Essa é uma figura da voz do Espírito Santo, que certamente nesses últimos dias falará ainda mais forte no nosso coração, nos mantendo prontos para a gloriosa vinda do Senhor. Amém? Deus te abençoe.